Senhor, nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus, nesta segunda-feira, neste dia 23 de dezembro de 2019, vos damos graças por mais uma vez estarmos sendo usados por Ti para formarmos, através da Igreja Global de Adoração a Deus, da IGAD, da IGAD, formarmos o corpo de Cristo espiritual, ministrarmos a Sua palavra viva e eficaz para toda a sua igreja perseguida naqueles 50 países que estamos constantemente ao ministrarmos a Santa Ceia do Senhor em todos os países do mundo e a plenitude dos gentios que têm de entrar, que vivem naqueles 50 países e que vivem em todos os países do mundo. Vos damos graças por termos sido escolhidos, eleitos e nomeados por Ti para praticarmos o ID por todo o mundo e pregarmos o Seu Evangelho a toda criatura, conforme o Senhor nos ordena em Marcos, capítulo 16, versículo 15, disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, nos versículos 19 e 20, também está escrito: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. Eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguirem. Amém. E hoje nós estamos certos de que o Senhor confirma a palavra com os sinais que se seguirem. Amém. E nesta ministração desta segunda-feira, nós estaremos falando, é claro, levados pelo Seu Espírito Santo, dirigidos pelo Seu Espírito Santo, para darmos uma palavra para a vida financeira, para a prosperidade do seu povo. Pois nós já vimos que a prosperidade é um dom de Deus, conforme está escrito em Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhes deu poder para delas comer e tomar da sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Portanto, e quanto ao homem, Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, portanto, a prosperidade é um dom de Deus, e hoje nós vamos ver uma passagem bíblica em que, se a pessoa estiver andando na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, a pessoa vai dominar sobre a terra, porque Deus, Ele nos constituiu, Ele nos fez a sua imagem e conforme a sua semelhança, para nós dominarmos sobre a terra. Ele sujeitou tudo às nossas mãos, mas para isso nós temos que andar e viver, procurar andar e viver na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, e assim fazendo, a nossa prosperidade será duradoura, em nós ministrarmos a palavra de Deus às nossas descendências, eles andando na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, em nós instruindo os nossos filhos no caminho que deve andar, conforme está escrito em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará deles. Nós, ao instruirmos os nossos filhos, as nossas descendências no caminho que deve andar, eles receberão bênçãos sem medidas. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, versículo 25. Portanto, a descendência do justo não mendigará o pão. Por quê? Porque o justo instruirá a sua descendência para andar e viver na palavra de Deus. E hoje nós vamos ver uma passagem bíblica escrita em Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Portanto, nós fomos criados por Deus, pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Aí ele continua dizendo: domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e domine
sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Portanto, mas para isso nós temos que sermos obedientes ao nosso Deus. Para que nós recebamos as promessas de Deus, nós temos que andar na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus. Nós temos que andar, viver, passarmos da condição de criatura para filhos e filhas de Deus, para que a bênção de Abraão nos alcance, conforme nós já vimos em Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Portanto, para que nós recebamos a bênção de Abraão, para que nós recebamos as bênçãos de Deus, nós temos que recebê-las através do Senhor Jesus. Nós não temos mais que andar e viver de acordo com a lei, nós temos que viver de acordo com a graça, porque em Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E o justo, conforme está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 38, mas o justo, ou meu justo, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ou a minha alma não se compraz nele. Portanto, nós temos que crer que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Nós temos que procurar andar na graça, não nas obras da lei, porque o fim da lei é Cristo. A lei constituiu-se maldição e, assim agindo e assim vivendo, lançando fora o pecado, o desejo do pecado, a prática do pecado, usando inclusive a passagem escrita em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Mas para nós dominarmos, nós temos que obedecer. Nós temos que viver na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus. Para nós termos, inclusive, sensibilidade para ouvirmos a voz de Deus, para nós conhecermos, passarmos a conhecer a Deus, não de ouvir falar, conforme Jó, no capítulo 42, versículo 5, ele diz: porque no ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Portanto, Jó, ele só conhecia, até ele passar por toda aquela adversidade, ele só conhecia Deus por ouvir falar. Ele não tinha tido ainda um encontro verdadeiro com Deus. Jó capítulo 42, versículo 5. Vamos lá. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó só passou a ver a Deus depois que ele passou por toda aquela adversidade. Jó, ele era um homem religioso, era um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal conforme as palavras do próprio Deus. Mas Jó, ele era um homem religioso, e Jó tinha no seu coração um temor de que se algo sobrenatural acontecesse a ele ou a qualquer dos dele, Deus não seria suficientemente grande para os livrar, conforme ele mesmo confessa
no livro de Jó, capítulo 3, versículos 25 e 26, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Portanto, por que ele nunca esteve descansado, nem sossegou, nem repousou? Porque ele era um homem religioso. Porque a pessoa, quando tem um encontro verdadeiro com Deus, a pessoa descansa no Senhor, repousa no Senhor, sossega no Senhor. A pessoa entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, na certeza de que o mais ele fará, conforme está escrito no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Portanto, para recebermos as bênçãos de Deus, todas estas bênçãos, para dominarmos sobre o peixe do mar e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra, para abundarmos na terra, o que nós temos que fazer? Vivermos na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus, não sendo religiosos, mas vendo a Deus com os nossos olhos face a face. E ver a Deus face a face, e ver a Deus com os olhos, é ter de Deus a vivificação da letra pelo seu Espírito, é ter de Deus as revelações contidas nas suas sagradas Escrituras. Uma segunda-feira abençoada para todos, uma semana de grandes bênçãos, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.